Meu nome é Adriana, como vocês já sabem, eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas. Uma pessoa me perguntou, fez essa pergunta, e nós sabemos que nos últimos tempos está uma falta muito grande de conhecimento da palavra de Deus. Como Jesus disse, existem muitos ensinamentos falsos. Se realmente a gente não se aprofundar grandiosamente na palavra de Deus para poder responder essas perguntas, eu fico triste porque existem milhares e milhares de pessoas que estão sendo enganadas. E uma das perguntas, que eu quero esclarecer hoje é sobre por que eu não posso tomar ceia estando amasiada, amigada. Uma amiga minha me perguntou isso e eu estarei respondendo isso daqui hoje. Você que ainda não é inscrito no canal, já peço para você, faça sua inscrição, clica no botãozinho vermelho que está no lado da tela aqui, dá um joinha e ative o sininho para as notificações. Você vai estar me ajudando, eu estar divulgando o meu trabalho, os meus ensinamentos. Eu vou estar soltando a primeira pergunta aqui para que eu possa responder para vocês. Escutem aí a pergunta. Para eu te explicar por que é pecado, eu teria que ter afirmado isso. E para eu afirmar isso, eu teria que amparar a minha afirmação em algum texto bíblico. Esse vídeo foi enviado para uma amiga minha. E eu preciso usar essas frases desse senhor que está explicando. E ele diz assim que para que ele possa responder por que não é pecado, por que é pecado, ele teria que encontrar na Bíblia sobre isso. Algo que dá respaldo, que mostre que não pode tomar Santa Ceia estando amasiado. E ele disse que não tem, que ele não viu, que ele nunca viu isso. E eu quero ler uma palavra que se encontra aqui em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 5. Que diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em primeiro lugar, a Santa Ceia. Santo. A palavra santo significa separado. Tudo aquilo que é santo é separado para Deus, separado do mundo. Nós somos diferentes, não somos iguais ao povo do mundo. Por mais que estamos no mundo, nós não somos iguais a eles, somos diferentes. Nós buscamos uma separação. Santo é separado. Vamos continuar aqui com as afirmações do Senhor. E ela diz assim: mas o líder diz que a pessoa que está em pecado não pode tomar a ceia. Primeira coisa, o fato de você não tomar a ceia apaga o seu pecado? Ela diz assim: se a pessoa está em pecado, não pode tomar a ceia, não tem condição de tomar a ceia. Bom, se a condição para tomar a ceia é estar sem pecado, nenhum de nós está em condição. Pelo menos é isso que a Bíblia diz em 1 João capítulo. Com certeza. Vai ser impossível a gente não ter pecado. Mas existe uma grande diferença quando nós conhecemos a Jesus, que nós batizamos. A pessoa, quando ela se batiza, ela está mergulhando ali nas águas como símbolo. Aquilo ali também não vai tirar os pecados dela. Mas é um símbolo que ela está deixando tudo para trás. Tudo aquilo que ela cometeu, tudo aquilo que ela fez, ela está sendo apagado. Ou seja, está nascendo uma nova pessoa a partir dali. Mas isso também é apenas um símbolo. Mas isso é algo que a gente tem, uma consciência que a gente tem. E com certeza, todos temos pecados. Mas existe uma grande diferença da gente ter consciência do nosso pecado e pecar por acidente, por ser fraco ou humano. Uma pessoa que ela não está casada, ela tem consciência que ela não pode de maneira alguma tocar na Santa Ceia. Por que ela não pode? Em primeiro lugar, porque ela está num ato, como acabamos de ler em Efésios 5:5,
de fornicação. A fornicação é algo, como se que eu posso explicar para vocês? É uma relação sexual ilícita, fora do querer de Deus, antes do casamento. A fornicação é isso. Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. E eu digo assim, quando nós sabemos que estamos em fornicação, como que a gente vai tomar a Santa Ceia? Se a própria palavra de Deus lá em Coríntios diz assim, 11:28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e deste cálice. Na própria Santa Ceia é lido que a gente deve examinar a si mesmo, e depois coma e beba desse cálice. Nós devemos nos examinar, por quê? A consciência, a gente saber que a gente está fumando, a gente saber que a gente está bebendo, a gente saber que a gente está cometendo um ato de fornicação, a gente saber que a gente está roubando, a gente tem a consciência. A gente é um pecado que a gente tem a consciência. É diferente de eu estar na minha casa e de repente acordar com o meu humor um pouco fora do comum por causa de um estresse e de repente eu bater o meu pé na quina do sofá e falar um palavrão. Isso foi um acidente. Ou você está nervosa com seu filho ou sua filha e de repente você soltar uma palavra que magoou o coração dele. Por isso que nós temos muitas vezes que pedir perdão antes da Santa Ceia por alguns tipos de pecados que a gente comete. Isso seria o quê? Um pecado que é o acidente. Mas a gente ter consciência do nosso pecado é totalmente diferente. E a gente não estando casado, a pessoa não estando casada, ela ainda não está nem de acordo com a autoridade, que é a autoridade humana, que são as autoridades, e tem a autoridade de Deus e as autoridades humanas. E essa pessoa ainda não está casada legalmente. E também ela está, além de não estar casada legalmente na lei, ela não está legalmente na presença de Deus. Daí, a palavra de Deus, depois do versículo 28, vem o 29, que diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O 30, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Uma anotação da Bíblia diz assim aqui: cada pessoa deve examinar a si mesmo para ver se segue a fé e se está apta para participar da ceia do Senhor antes de fazê-lo. É melhor ela não participar se não estiver apta. E não obstante, a pessoa não deve sentir inapta se tiver ciência de que nasceu de novo e está andando como deveria no Evangelho. Ela tem que saber se ela está andando como deveria estar andando no Evangelho. Ela tem que ver se está apta para tomar a Santa Ceia, porque é algo muito sério, porque a palavra do Senhor diz assim: por isso que existem muitos fracos, doentes e muitos até mesmo que dormem. Nesse ensinamento desse senhor, ele usa uma das passagens de Jesus na instituição da ceia, onde todos os discípulos eles estão ali sentados. Ele usa algumas afirmações. Ele afirma que é até interessante que ele fala assim: Pedro iria negar Jesus, que realmente depois daquela ceia ali Pedro iria negar Jesus 3 vezes. Futuramente também Tomé, ele não acreditaria se não colocasse a mão no furo que era Jesus, né? Nas suas marcas das suas mãos. E outros depois dali também se dispersariam. Com certeza. É a mesma coisa na igreja hoje. Ali estão os seus fiéis. Jesus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode ver o futuro, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O pastor ali ele não vai chegar na pessoa, a nave da igreja está ali. Ele não vai pegar e vai falar assim: fulano de tal, você não pode tomar a Santa Ceia porque você está em pecado. Jesus ele estava na mesa ali. Nós sabíamos que os discípulos eles eram humanos como nós. Poderia ter alguém em pecado ali, como tinha um em pecado que era Judas. Judas, ele estava sim armando trair Jesus. Ele já tinha conversado com aqueles que iriam prender Jesus, com os soldados. Já estava certo isso. E ele estava na mesa. Mas Jesus, como ele pode ver o futuro, ele
sabia que tinha um que iria trair ele, mas ele não ia chegar naquela pessoa e falar assim, ó, fulano e tal, você não vai tomar Santa Ceia, a ceia do Senhor, porque você está em pecado. Jamais Jesus iria fazer isso. Por isso que a própria palavra de Deus diz assim, examine-se o homem a si mesmo, e depois come e beba. Ele teria o quê? Todos temos que nos examinar primeiramente antes de tomar a Santa Ceia. Ninguém vai impedir a pessoa. A única pessoa que pode impedir a pessoa de tomar a Santa Ceia é ela própria. Você pode estar tomando, passando lá, mas você pode enfiar a mão lá no pratinho da ceia e tomar. O pastor nunca vai falar para você não tomar. A gente ensina, o pastor ensina que você não pode. A consequência vai ser daqueles que tomam Santa Ceia em pecados, porque existem muitos que dormem, muitos que estão fracos, e esse dorme, muitas vezes dorme de morrer mesmo, ele perde a vida, porque vai tomando Santa Ceia em pecado, porque é algo que você tem que examinar, olhar dentro de si e não fazer. E é isso que acontece, naquele momento ali, aquelas pessoas, aqueles discípulos, eles estavam sim em comunhão, existia um ali em pecado, mas existe ali a palavra iria, que o nosso querido ensinador ali está falando. Ali era um futuro que iria acontecer, mas naquele momento ali, ainda estava em comunhão. E tinha um que estava em pecado, que tomou a Santa Ceia em pecado, meteu a mão no prato com Jesus, e depois beijou Jesus ainda. Foi quando os soldados foram lá e prenderam Jesus. Mas qual que foi o fim de Judas? Qual foi o fim de Judas? Judas, depois daquilo, ele não tinha como se arrepender. Poderia até ter se arrependido, mas a consciência dele é tão grande, o pecado foi tão grande, tão grande, tão grande, que o próprio Jesus disse que era melhor que esse não ter nascido. Porque ele se precipitou. Eu não lembro que lugar que está escrito, mas ele se suicidou, ele caiu, ele se matou. Olha onde o diabo consegue levar uma pessoa, enganando a pessoa. Pedro não. Pedro realmente, a partir do momento ali, ele teve uma fraqueza, ele negou Jesus por 3 vezes. Mas lá na frente a gente vê que Pedro, o mesmo Pedro, se arrependeu. Jesus, quando apareceu para ele, perguntou, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pela 3ª vez, Pedro, tu me amas e não apacenta as minhas ovelhas. Pedro, na primeira pregação dele, ele ganhou 3.000 almas, mas ali ele já estava com a consciência, ele já tinha se arrependido, porque aquele que se arrepende dos seus pecados, assim como uma pessoa que está em fornicação, que ela entra na presença de Deus, ela busca uma vida santa e agradável a Deus, ela também tem chance de ser usada por Deus poderosamente. E é tremendo isso, esse ensinamento. Então, realmente, naquele momento, nós devemos examinarmos a nós mesmos. Ninguém vai proibir. É pecado? É alertado. É pecado tomar Santa Ceia em pecado. Porque você pode estar tomando para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Esse mesmo vídeo é afirmado também, ele dá um exemplo sobre a gente ultrapassar um sinal de trânsito que também é pecado. Ele diz assim, que se tomar Santa Ceia, a gente não sendo casado, é pecado. Imagine uma pessoa que ultrapassa um semáforo vermelho e comete um grande acidente que está levando vidas a partir desta terra, talvez sem a salvação. Quanto pior é do que uma pessoa não estar casada. Mas aí entra aquela mesma afirmação. É pecado ultrapassar um sinal de trânsito? Sim, é pecado. Mas nós também devemos nos examinar. O pastor em cima do púlpito jamais vai saber que aquela pessoa ela ultrapassou um sinal vermelho. E mesmo que se ele soubesse, ele não poderia intervir. A palavra do Senhor ela é diferente para nós neste tempo. Nós não somos regrados pelo que o homem coloca, mas o que o Senhor Jesus nos ensinou. A palavra de Deus é algo que vai nos ensinar a ser conduzidos da maneira certa. Porque se a gente lesse realmente o que a palavra do Senhor diz, o que a Bíblia nos ensina, jamais erraríamos, porque é uma questão de consciência. A palavra do Senhor fala que a palavra de Deus está escrita no nosso coração.
né? Não é uma coisa que alguém vai falar para nós, vai ditar as regras, eu vou seguir aquilo e pronto, acabou, eu vou entrar no céu. Não, é um sinal de consciência. Você vai ter a consciência, você vai negar aquilo que é pecado, e isso tem que estar registrado no teu coração. Quando a gente conhece a verdade, a gente não precisa cometer esse tipo de erro. Então não precisamos chegar na igreja e tomar Santa Ceia porque uma pessoa falou. Não, e a nossa consciência? Ah, aquela pessoa falou, será que aquela pessoa vai te salvar? Não vai te salvar. O que vai te salvar vai ser você não cometer certos pecados e conhecer a palavra da maneira certa. E ele coloca outro exemplo ali também sobre a mulher samaritana. Eu lendo a palavra do Senhor, eu sei que aquela mulher, Jesus revela ali que ela tinha 5 maridos, se eu não me engano, e o qual que estava com ela não era dela ainda. Mas a Bíblia não revela o que aconteceu a partir daquele momento. Não revela. Mas nós sabemos que ela encontrou Jesus, ela teve um encontro com Jesus naquele momento, ela conheceu, sim, Jesus ofereceu o Espírito Santo para ela. Qualquer pessoa, a partir do momento que conhece Jesus, que Jesus chega até ela, que ela aceita Jesus, que ela reconhece o Mestre naquela hora ali, pode ter o Espírito Santo na tua vida. Mas aí que tá, a de Jesus para trás, aquilo não vai ser lembrado mais. Mas de Jesus para frente, é tudo anotado. Ou seja, a gente sabe das nossas consciências, a gente já conhece a verdade. A gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe que a gente não pode tomar a Santa Ceia indignamente. Por isso que nós temos que consertar as nossas vidas primeiramente, para depois tomar da Santa Ceia, ou participar de qualquer outro evento na igreja, para que nós não venhamos sofrer consequências do nosso pecado. Deus não é mau. Ele sabe que quando a gente peca, quem sofre somos nós. Nós sabemos que existem muitas pessoas aí que estão enfrentando grandes problemas conjugais, grandes problemas familiares. Mas a Bíblia diz assim que as bênçãos de Deus enriquecem e não traz consigo dores. Será que aquelas coisas que muitas vezes as pessoas estão vivendo são bênçãos de Deus? Porque elas estão ali, martelando, mas as bênçãos de Deus, elas enriquecem, não traz consigo dores. Não que um verdadeiro cristão, ele não vá passar por dificuldades, vai. Mas eu costumo dizer assim, que o cristão, a pessoa que está com Cristo ali, ela vai passar dificuldades sim. Mas ela vai ajoelhar na beira da tua cama, vai orar e Deus vai mandar providência na porta da casa dela. E por outro lado, não. Pessoas que estão no mundo, elas vão se afogar o quê? Na onde? No erro. Elas vão tomar uma cachaça, vão encher a cabeça do baseado, vão ficar lá toda grogue para tentar esquecer muitas vezes aquilo que quando passar aquela reação, quando voltarem ao normal, aquela tristeza vai estar totalmente de novo no seu coração, no seu sentimento. Essa é a diferença. Jesus, ele nos promete uma vida eterna, uma vida cheia da presença dele. Jesus nos promete, sim, passarmos por toda aflição, assim como ele passou, nós passaremos também, nós venceremos, sim. Mas só que nós temos que lutar até o último dia. A santidade é um progresso. Nós não vamos ser santos de uma hora para outra. Enquanto Jesus não voltar, enquanto nós não estivermos no céu, nós não vamos ser santos. Mas existe, sim, a consciência do pecado, que é aquilo que a gente sabe que nós não devemos fazer, com aquilo que a gente peca por acidente todos os dias. Essa é a diferença. Nós possamos então entender realmente, quando estamos no pecado de fornicação, como está escrito em Efésios 5, e alguns outros pecados que estão lá, realmente nós não podemos tocar nas coisas santas, porque as coisas de Deus são santas, são separadas. E existem muitos outros casos que a gente vê na Bíblia aí, pessoas que não estavam dignas tocaram em algumas coisas de Deus e acabaram perdendo a vida. Não que Deus é mau, mas o pecado que está em nós é que nos leva muitas vezes à morte, não Deus. Deus, ele jamais, ele diz a palavra de Deus assim, que jamais ele se alegra com a morte de um justo. Jamais. E nem o ímpio. Deus, ele não queria que o ímpio morresse nos seus pecados sem salvação. Porque Jesus, ele veio ao mundo para salvar, enquanto a vida, a esperança. Ele está tentando todos os dias salvar.
O que mata uma pessoa é o pecado. É o pecado que está no corpo dela, é aquilo que ela não consegue se libertar. Mas Jesus, ele quer que ela seja liberta. Ele quer. Jesus, ele não quer de maneira nenhuma que aquela pessoa morra no pecado. Se um dia a pessoa morrer no pecado, não foi por causa de Deus. Foi porque ela não deu ouvido à voz do Espírito Santo que muitas vezes fala com ela. Deus enviou seu Filho para salvar. E o Espírito Santo está atuando sim, tentando convencer as pessoas a se voltarem para Ele, que ainda há chance, a porta da graça ainda está aberta. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Existem muitas pessoas que estão partindo sem a salvação. E Deus se alegra com isso? Não, de maneira alguma. Deus não se alegra com isso. E essas são as minhas palavras no ensinamento de hoje. Se você gostou, você venha curtir. Se você tiver alguma outra dúvida, você passa para mim. A gente estará gravando mais um vídeo respondendo as perguntas. Tudo bem? Então fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite, uma boa tarde, independente da hora que você estiver ouvindo esse vídeo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém.